Olá pessoal, tudo bom? Então hoje, para variar, começando com uma mensagem para vocês. Então não deixem que lhe façam pensar que você não é capaz de fazer algo porque essa pessoa não consegue fazer. Se você deseja alguma coisa, se quer realmente, lute por isso e ponto final. Essa é uma mensagem do filme A Procura da Felicidade. Se vocês ainda não assistiram, assistam, que ela fala muito bem uma realidade assim totalmente diferente do que a gente vive, certo? Então, na nossa aula de hoje, a última, que a gente vai fazer esses remembers aí, tá? De metabolismo energético das células. Vamos falar no geral de cada um desses processos aí. Reação endotérmica. Reação endotérmica é as reações em que se precisa de energia. Então, acumula energia, certo? Que seria a fotossíntese e a quimiossíntese. Reação exotérmica é a que libera energia, que é tanto a respiração celular quanto a fermentação, que também é uma respiração celular anaeróbia, certo? Reações, então a reação endotérmica ela vai liberar energia. E a exotérmica, ela é o contrário, né? Reação endotérmica, ela puxa energia para ela. E a reação exotérmica, ela vai liberar a energia. O ATP, que é a adenosina trifosfato, é o composto que vai armazenar fosfato e com a liberação de fosfato vai liberando energia. Ali nós temos o ATP, então, é uma molécula de adenina, que é uma base nitrogenada, uma ribose e 3 grupos fosfato. Na medida que vai liberando um grupo fosfato, vai liberando energia. Então, libera um fosfato, fica adenosina difosfato. Libera mais um fosfato, fica adenosina monofosfato. Opa! Então, ali o ATP, na medida que libera calor, tem a reação exotérmica. Na medida que acumula o calor, que seria energia, seria a reação endotérmica. Começando pela fotossíntese, a gente já relembrou um pouquinho da fotossíntese na semana passada, né? Então, só para a gente voltar nisso. Fotossíntese, então, é o principal processo autotrófico realizado pelos seres clorofilados, representados por plantas, alguns protistas, bactérias fotossintetizantes e cianobactérias. Os seres fotossintetizantes são fundamentais para a manutenção da vida em nosso planeta, pois são a base das cadeias alimentares e produzem oxigênio. Então, como eu disse para vocês, é mais energético nós comermos um prato de salada do que um prato de carne, no caso. Porque o prato de salada, ele é constituído de seres fotossintetizantes, de seres produtores. Então, eles são os primeiros, eles que acumulam a energia produzida pelo Sol. Belezinha? Então, ali nós temos a fórmula geral da fotossíntese, unindo tanto a fase clara quanto a fase escura, em que 6 moléculas de gás carbônico mais 12 moléculas de água, junto com a luz, vai produzir uma molécula de glicose, 6 moléculas de oxigênio e 6 moléculas de água. Lembrando que o oxigênio produzido na fotossíntese é proveniente da fotólise da molécula de água. Lembrem disso. E a glicose vai ser produzida através do gás carbônico que entra na fase escura. Tá? Então, ali nós temos o caminho da fotossíntese. A fase clara vai acontecer nos tilacoides e a fase escura vai acontecer no estroma. Etapas. Então, nós temos a etapa fotoquímica, que é a etapa também chamada de fase clara.
certo? A fase clara da fotossíntese vai acontecer nos tilacoides. Os tilacoides são as moedinhas que ficam dentro do cloroplasto, em que uma pilha de tilacoide é chamada de grano e várias pilhas de tilacoide são chamadas de grana. A clorofila reflete a luz verde e absorve com maior eficiência dos comprimentos de luz azul e vermelha. Fiquem atentos a essa questão, porque assim muita gente acredita que naquele espectro de luz a fotossíntese ela acontece na absorção maior na cor verde, mas na real não é. A absorção maior vai acontecer nas luzes azul e vermelha, tá? E a fase química, ou também chamada de fase escura, de etapa escura, né? Ela não necessita de luz, mas ela vai necessitar tanto do ATP quanto do NADH2, que são produzidos na fase clara, tá bom? Então, ali nós temos a etapa fotoquímica, em que necessita obrigatoriamente de luz e de água para produzir o oxigênio, e acontece nos tilacoides. E a etapa química, ela necessita do gás carbônico, mas observem ali que está em branco, está meio ruimzinho de enxergar. Tem o ATP e o NADPH2, que vai ser utilizado pela etapa química, para que haja produção de água e de glicose. Tranquilo? E a fase química ocorre no estroma do cloroplasto. Fiquem atentos a isso. Então, a etapa fotoquímica vai acontecer a fotofosforilação e a fotólise da água. Então, nós temos como reagentes para que haja eficiência na etapa fotoquímica: luz, água, o ADP, que é a adenosina difosfato, e o NADPH, que vai produzir, de acordo com os reagentes, vai ter a produção de oxigênio, ATP e NADPH2, e ocorre nos tilacoides. E o que é a fotofosforilação? É a adição de mais um grupo fosfato no ADP para formar ATP, certo? E a fotólise da água é a quebra da molécula de água para produzir oxigênio, e o hidrogênio que sobra da fotólise da água vai ser agarrado pelo NADP para ser transformado em NADPH2. Ali nós temos então uma imagem do que eu expliquei, né? Tá ali a quebra da molécula de água, sobrou 4 hidrogênios, 4 elétrons e uma molécula de oxigênio. Essa molécula de oxigênio ela sai da célula, sai, né, do citossol, sai do cloroplasto pelos estômatos, e nós temos ali as moléculas de hidrogênio que sobraram sendo agarradas pelo NADP, formando o NADPH2. E a fotofosforilação é a adição de um grupo fosfato, que é a produção de energia para ser utilizada na etapa química. Então, a etapa química, ou também chamada de ciclo das pentoses, ou ciclo de Calvin-Benson, vai ter como reagente o gás carbônico, o ATP e o NADPH2. Os produtos, o que será produzido de acordo com os reagentes? Carboidratos, que são a glicose, e água. Ocorre nos estromas. Isso foi proposto em 1961 através dos estudos de Melvin Calvin, que ocorre a fixação do carbono, né, para que seja formado a glicose. Então, a equação da etapa química pegou lá o gás carbônico. Esse carbono do gás carbônico vai originar a glicose e o oxigênio vai lá para a molécula de água. Tranquilo? O NADPH2 ele vai ser dividido lá tanto na molécula de glicose
quanto na molécula de água. O oxigênio também, né, do gás carbônico vai ser utilizado tanto na molécula do oxigênio da glicose, né, para formar a molécula da glicose, quanto o oxigênio para formar a molécula de água. Observação: as partes verdes das plantas, representadas principalmente pelas folhas, são as únicas que realizam fotossíntese, tá? Raros casos que caules realizam, mas são raros. O oxigênio liberado pela fotossíntese, realizada pelos eucariontes e cianobactérias, provém da água, fotólise da água e não do gás carbônico. Principais tipos de clorofila. Nós temos as clorofilas A, B, C e D, de acordo com o tipo de ser. A clorofila A é feita pelas cianobactérias, utilizada, né? A clorofila B é pelas plantas e as algas verdes. A clorofila C pelas algas pardas e as diatomáceas, que entra no reino protista, tá? E a alga D pelas algas vermelhas, que também é do reino protista. Tranquilo? Cianobactérias é do reino Monera e as plantas do reino Plantae. Perfeito? E as algas verdes também é do reino protista, tá? E as bacterioclorofilas pelas bactérias fotossintetizantes, que do mesmo jeito que as cianobactérias fazem parte do reino Monera. Tá bom? O açúcar produzido na fotossíntese parte serve para sintetizar outras moléculas orgânicas, que seria a sacarose, que é o açúcar das frutas, e a celulose, que forma a parede celular das plantas, que a gente estudou isso em carboidratos, tá? Que a sacarose é um disacarídeo e a celulose é um polissacarídeo. Parte da fotossíntese da glicose é utilizada pelas mitocôndrias para fazer a respiração celular. E também tem a reserva na forma de amido. Lembrando que o amido também é um polissacarídeo de reserva, tá? A celulose é um polissacarídeo estrutural de plantas. E o amido, um polissacarídeo de reserva de plantas. Fechou? Tranquilo. E esse amido ele pode ser encontrado em raízes, tá? Em caules subterrâneos, que são os tubérculos, e alguns frutos. E às vezes a gente encontra também o amido em alguns tipos de sementes. Tranquilo, galerinha? Perfeito. Quimiossíntese. A quimiossíntese é a produção de energia através de reações químicas. Quem são os únicos que são capazes de fazer a quimiossíntese são as bactérias, tá? Então, só os representantes do reino Monera têm a capacidade de fazer a quimiossíntese. O que seria a quimiossíntese? Processo em que a energia utilizada na formação de compostos orgânicos, a partir de gás carbônico e água, provém da oxidação de substâncias inorgânicas. Inorgânicas seriam as reações químicas, belezinha? Então, principais bactérias quimiosintetizantes seriam as ferrobactérias, que são utilizadas na oxidação de compostos de ferro, e as nitrobactérias, que fazem parte do ciclo do nitrogênio, tá? Que elas vão converter o nitrogênio em amônia, amônia em nitrito, nitrito em nitrato e nitrato em nitrogênio de novo para ser mandado para a atmosfera. Essas bactérias são chamadas de nitrosomonas e as nitrobacters. Tranquilo? Perfeito, pessoal? Tá indo meio rápido porque é apenas para a gente relembrar, tá? Respiração. A respiração ela pode ser de dois tipos. Utilizando o oxigênio, chamada de respiração aeróbia, e sem a presença do oxigênio, que seria a respiração anaeróbia. Tranquilo? E na respiração aeróbia, o aceptor final sempre será o oxigênio.
Na respiração anaeróbia, tem outros tipos de aceptores finais, tá? Então, nós temos ali respiração em eucariontes, fase anaeróbia, sempre a glicose. A primeira fase sempre vai acontecer, que é a glicólise. É a quebra da molécula de glicose em duas moléculas de piruvato, ou também chamado de ácido pirúvico. Isso sempre vai acontecer no citossol, ou também chamado de citoplasma. A molécula de piruvato, quando tem a presença da mitocôndria, ela entra na mitocôndria. Entrando na mitocôndria, ela vai realizar os outros dois processos, que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, tá? Então, a respiração aeróbia. A respiração aeróbia vai ser utilizada por procariontes, protistas, fungos, plantas e animais, porque são todos constituídos de células eucariontes. Molécula principal seria a glicose, né? A glicólise não usa o oxigênio, então ela é feita lá pelos procariontes. O resto, os fungos, as plantas e os animais, eles precisam das mitocôndrias, então o único que não vai utilizar é o procarionte. Procarionte, glicólise e ciclo de Krebs ocorrem no citoplasma e a cadeia respiratória na membrana. Nos eucariontes, a glicólise ocorre no citossol e mitocôndria vai acontecer o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Glicólise, então. A glicólise, ela vai quebrar a molécula da glicose em duas moléculas de piruvato e ocorre no citossol. Tranquilo? Então, a glicose lá forma os dois piruvatos e os hidrogênios que sobram da quebra do glicose em molécula de piruvato vão ser agarrados pelo NAD e utilizados para produzir o ATP. Piruvato formado entra na mitocôndria e segue para o ciclo de Krebs. Como são duas moléculas de piruvato, cada piruvato vai dar uma volta no ciclo de Krebs. Então, ali nós temos a glicólise. Duas moléculas de ATP são utilizadas para quebrar a glicose. Então, quando a gente tem o final da glicólise, nós vamos ter 4 ATPs. Mas nós utilizamos que tinha na célula 2 ATPs, então 2 são devolvidos, tá? Por isso que o saldo energético da glicólise é de apenas 2 ATPs, tá bom? Então, a molécula de glicose se divide em duas moléculas com 3 carbonos, que é a molécula do piruvato. O hidrogênio que sobra vai ser pego pela molécula aceptora, que é o NAD. E duas moléculas de ATP são recuperadas, formando lá 2 ATPs e duas moléculas de piruvato e 2 NADPH. Tranquilo? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs, ou também chamado de ciclo do ácido cítrico, ou ácido tricarboxílico. Foi descoberto lá em 1953 por Hans Adolf Krebs. Ocorre na matriz mitocondrial. O piruvato entrando no ciclo de Krebs, a primeira coisa que vai acontecer é a descarboxilação, é a perda do gás carbônico. E vem uma molécula de acetil e se junta. Esse acetil vai se juntar a uma coenzima A, formando a acetilcoenzima A ou acetil-CoA, que vai liberar o gás carbônico, ATP, NADH e FADH2. Todo o gás carbônico liberado na respiração, né? Então, todo o gás carbônico inspira oxigênio, expira gás carbônico. Esse gás carbônico que nós expiramos toda vez, ele provém lá do ciclo de Krebs, tá? Por isso que a nossa alimentação tem que ser rica em carboidrato, porque senão não vai ter essa liberação. Então imagina, uma alimentação prejudicada, ela prejudica todo o seu corpo. Por isso que dietas loucas não, certo? A cadeia respiratória
Formação do ATP ocorre nas cristas mitocondriais. Procedimento: vai acontecer a fosforilação. Fosforilação é lá na fotossíntese. Fosforilação oxidativa, em que vai ocorrer a transferência de hidrogênios pelos citocromos. Lembra lá dos degraus que eu expliquei em uma outra aula? Então, esses degraus, cada vez que um hidrogênio pula de um citocromo para o outro, neste salto, ele vai ter uma máxima liberação de ATP. E o final, né, esse hidrogênio vai se ligar ao oxigênio, formando a molécula de água. Rendimento energético é de mais ou menos 38 a 34 ATPs. Tranquilo? Aqui é a visão geral do processo respiratório. Então, desde a glicólise, passou pelo ciclo de Krebs e finalizou com a cadeia respiratória. Para finalizar, respiração anaeróbia. Vai ser utilizada por bactérias desnitrificantes, como as pseudimonas, que é a que transforma o nitrato em nitrogênio, que devolve ele para a atmosfera. Fermentação é um processo anaeróbio que sintetiza ATP na ausência de oxigênio. Então, não envolve a cadeia respiratória. Por isso que o saldo energético da fermentação é tão baixo, porque a maior produção de ATP que nós temos é na cadeia respiratória, tá? Então, nós temos ali o aceptor final, seriam compostos orgânicos. Seres anaeróbios, estritos ou obrigatórios, são os que se realizam nos processos de fermentação, Seres anaeróbios, estritos ou também chamados de obrigatórios, eles só sobrevivem na ausência do oxigênio. E os seres facultativos, eles podem produzir energia tanto na presença quanto na ausência do oxigênio. Por isso que está ali. Realizam tanto a fermentação quanto a respiração aeróbia. Tranquilo? Procedimento sempre será a quebra da glicose, ou em uma molécula de ácido lático, ou em uma molécula de álcool etílico. Tranquilo? E esse álcool etílico ele pode passar por outro processo, formando o ácido acético. Fermentação lática é quando o piruvato é transformado em ácido lático, realizada por bactérias, fungos, protozoários e algumas células do tecido muscular humano. Lembra? Que seria a fadiga muscular. Exemplo, câimbras ou fadiga muscular, que é a falta do oxigênio na célula. Azedamento do leite, também formando as coalhadas e os iogurtes. E a produção de conservas, quando eles fermentam, tá? E a fermentação alcoólica é quando o piruvato é transformado em álcool etílico, realizada por bactérias e leveduras. É utilizada tanto na produção de bebidas alcoólicas quanto na fabricação de pães. Resumo da fermentação, então, nós temos a fermentação lática, que seria a glicose formando ácido lático e 2 ATPs. Fermentação alcoólica é a glicose formando álcool etílico, gás carbônico e também 2 ATPs. E a fermentação acética é a glicose formando ácido acético mais gás carbônico mais 2 ATPs. E a respiração seria a glicose mais o oxigênio, que não tem na fermentação, né? Formando água e 36 a 38 ATPs. Certo, pessoal? Gratidão imensa, muito obrigada de coração. Beijo grande a todos vocês e até a próxima.